Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Priscila de Geografia. Vamos iniciar aqui a nossa aula com o módulo A8, a industrialização brasileira, tá bom? Então vamos seguir aqui para o nosso próximo slide, que trata aí, né, que tem aqui o título Industrialização Brasileira, o processo de industrialização do Brasil. Então a gente vai começar a entender como que foram essas etapas, né, essas fases aí da industrialização do nosso país. Então, assim, a industrialização no nosso país começou a se desenvolver aí após as mudanças econômicas, sociais e também políticas, né, que ocorreram aí nos últimos 30 anos do século XIX. As principais mudanças, elas foram aí nas relações de trabalho, o crescimento do emprego remunerado e do consumo de mercadorias. Além de ocorrer também a abolição do trabalho escravo e o ingresso aí de estrangeiros no Brasil, como, por exemplo, os italianos, os alemães, os japoneses, entre outros, né? Então, assim, o ingresso de estrangeiros no território brasileiro contribuiu para enriquecer aí a mão de obra presente no nosso país e para o povoamento também do Brasil, tá? Então, assim, essa industrialização a gente consegue observar que ela vai ter, né, várias fases. Então, assim, o seu início aqui mais intenso em 1930, em 1950, mas, assim, outro ponto que é importante a ser ressaltado aqui na nossa aula é que o Brasil, como a gente já viu, ele ingressou com mais de um século aí de atraso, né, na primeira Revolução Industrial. Então, assim, isso acaba interferindo aqui também no nosso processo de industrialização, né? E ingressou aí com cerca de quase 50 anos de atraso já na segunda Revolução Industrial, que seria ali a industrialização, né, das indústrias automobilísticas, metalúrgicas, siderúrgicas, tá? Mecânicas, eletroquímicas e também petroquímicas, tá? Mecânicas, eletroeletrônicas e petroquímicas. Então, assim, essa fase aí da industrialização começou de fato, então, aqui no nosso país, como a gente pode observar aqui no nosso slide, em 1930. Mas ela somente aí se consolidou no final dos anos de 1950, com o plano de metas do presidente Juscelino Kubitschek, que deu grandes incentivos aí, né, à nossa indústria, principalmente a indústria automobilística, tá bom? Então, assim, vamos iniciar aqui tratando entre 1930 e 1950. Então, durante aí os governos, né, de Getúlio Vargas, aqui nesse período, o modelo substitutivo aí de importação e também a política nacional desenvolvimentista foram postas aí em prática, né? Então, foi colocado em prática tanto esse modelo substitutivo, como também essa política nacional aí desenvolvimentista, né? Tudo isso para tentar mesmo alavancar a indústria, né? A parte da indústria do nosso país. Foi até uma resposta, né, de investimento no mercado interno brasileiro, porque, assim, em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, atingiu também aqui o nosso país, né? Então, assim, o Brasil foi atingido diretamente ali, principalmente no nosso principal gênero agrícola, né? O café. E a gente tinha que mexer para não ficar estagnado e não parar. Então, já que a nossa parte agrária, né, a agricultura estava com problema, o melhor a se fazer naquele momento foi investir na indústria nacional. Então, assim, os recursos financeiros e tecnológicos aí empregados nesse processo, em grande parte, né, vieram de outros países, em especial aí dos Estados Unidos, né, na forma de empréstimo ou também aí de parcerias, né? Então, assim, o Brasil recebia esses empréstimos, também fazia parceria com esses países, tá bom? Visando sempre aí preencher uma lacuna, né, da indústria nacional, que até então era formada basicamente de indústrias de bens de consumo. Várias estatais foram estrategicamente criadas para impulsionar os demais setores das indústrias, né, aqui dentro do nosso país.
né, dentre as quais aí merecem ser destacadas, né, a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, que ela foi criada em 1941, e também temos uma outra muito conhecida, que é a Companhia Vale do Rio Doce, que ela foi fundada em 1942, e em 1953 vamos ter também aí a criação da Petrobras, tá bom? Então, assim, tudo isso ocorreu nesse período de 1930 e 1950, que era o período que estava aí o Getúlio Vargas. Já aqui, nesse terceiro tópico, né, de 1956, no ano aí de 1956, é quando o JK, né, assume a presidência da República, né, com um governo que se caracterizou, aí, entre outras medidas, pela abertura do capital estrangeiro. Então, até então, era mais focado aqui, né, somente no mercado interno, e Juscelino veio com essa abertura para o capital estrangeiro. Então, assim, o eixo aí de seu plano, né, era para a modernização do país, né, que estava aí na implantação de um parque automobilístico assentando sobre tecnologias transplantadas diretamente aí dos Estados Unidos e também de países da Europa, né? E assim, com as características da base industrial criada aí nas décadas anteriores, a construção de rodovias e hidrelétricas também foi um ponto muito forte aqui no período do governo de Juscelino, tá? Além disso, teve também a expansão do refinamento aí do petróleo e a urbanização acabaram por proporcionar um ambiente econômico mais favorável, porque até então aqui, se a gente voltar aqui nesse segundo tópico, o nosso país ainda não era um país urbanizado, né? Até porque o foco do nosso país era a agricultura, então a gente ainda era considerado aí um país com a população, a maioria rural. Então, aqui no período que está Juscelino Kubitschek, é que de fato vai ter aí um investimento, né, nessa indústria mais moderna, na indústria automobilística, é quando as pessoas começam a praticar o chamado êxodo rural, quando vai ter uma intensificação do êxodo rural aqui no nosso país, tá? Que é a saída do campo indo em direção à cidade. Então, assim, retornando aqui, além aí dessa expansão do refinamento de petróleo e da urbanização, tudo isso daí vai ser favorável, né, para o ambiente econômico do nosso país, né? E a implantação das modernas fábricas de bens de consumo duráveis também aqui no Brasil. Tudo isso vai impulsionar e fazer e ter também um aumento do crescimento econômico brasileiro, tá bom? Então, vamos seguir aqui agora mais para frente. Aqui eu fiz questão de abordar com vocês os dois principais pontos aí dentro da industrialização brasileira, tá bom? Então, aqui, pessoal, nesse slide nós vamos tratar sobre o tripé da industrialização, capital estatal, privado nacional e transnacional. Então, assim, a indústria nacional brasileira, ela continuava protegida aí da concorrência internacional, né, pelas elevadas tarifas de importação durante o período aí dos governos militares, né? Entretanto, a estrutura produtiva passou a ser dominada por três grandes agentes, sendo por isso aí até mesmo, né, conhecida como a Tríplice Aliança, né? Esses agentes, então, eram o capital estatal, o capital privado nacional e o capital transnacional. Então, aqui o primeiro, que é o capital estatal, ele predominava ali nos setores de infraestrutura e também de bens de produção. Ou seja, né, naqueles setores destinados a servir à produção de outros bens ou ao exercício de atividades essenciais em indústrias, tá bom? Então, nesse primeiro aí. Já aqui, seguindo mais à frente, temos, então, tratando sobre as empresas transnacionais que destacavam-se principalmente aí no setor de bens de consumo duráveis, que se tornou o mais dinâmico da economia brasileira, tá? Por sinal, até os dias de hoje, assim, a nossa economia se baseia muito, né, na indústria de bens de consumo duráveis e também não duráveis, tá? Então, assim, o setor automobilístico foi o setor que apresentou o maior crescimento aí
acompanhado de perto pelo setor de eletrodomésticos também. As empresas transnacionais eram as principais compradoras dos bens de produção e também da energia produzida por essas empresas estatais, tá bom? Já o capital privado nacional, por sua vez, dominava ali o setor de produção de bens de consumo não duráveis, tais como as indústrias têxteis, alimentos e calçados, que na sua maioria aí, gente, exigem, né, menores investimentos de tecnologia. Essa estrutura, ela garantiu elevadas taxas de crescimento, em especial aí durante os anos dos chamados milagre econômico, né, que foi entre 1968 e 1974, nos quais a economia brasileira cresceu as taxas médias anuais aí de 9%, né? Trata, então, aí de um recorde histórico. Somente a Alemanha e o Japão, no pós-guerra, e a China, na década de 1990, registraram ali um crescimento semelhante. Infelizmente, né, a renda nacional estava fortemente concentrada e, por isso mesmo, a maior parte aí dos brasileiros não usufruiu dos benefícios do crescimento da economia, né? E também, infelizmente, nesse período, teve um aumento, vamos dizer assim também, nas desigualdades sociais aqui no nosso país, tá bom? Então, pessoal, agora a gente vai seguir aqui mais para frente, tá? Vamos para o próximo slide. Aqui. A economia vai bem, mas o povo vai mal. Então, vamos lá. Nesse período aí, entre 1968 e 74, a economia brasileira ela sofria uma notável expansão, né, refletida no crescimento acelerado do produto interno bruto, né, o nosso PIB. Mas assim, esse período ele ficou conhecido como milagre brasileiro em alusão aos milagres alemão e também o milagre japonês, né, que ocorreu ali entre as décadas de 1950 e 1960. Seria marcado, então, por taxas de crescimento excepcionalmente elevadas, que foram mantidas enquanto a inflação controlada declinava aí, estabilizando-se em torno de 20 a 25% do ano, tá? Então, assim, a Bolsa de Valores aí no estado do Rio de Janeiro bateu o recorde, pessoal, de volume de transação, né, de transações em toda a sua história. Tudo isso ocorreu aí durante o ano de 1970, tá bom? E assim, nesse mesmo ano aí, o Brasil obteve o maior empréstimo concedido até então pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, né? A um país da América Latina, e o FMI relatou que o Brasil havia sido o primeiro país latino-americano a ultrapassar a cifra de US$ 1 bilhão, né, em suas reservas de moeda. Então, assim, o que acontece? Durante esse período aqui, foi um período que a economia estava subindo, mas a desigualdade social no nosso país também ela estava subindo. Então, assim, a diferença entre as pessoas com mais renda e as pessoas que têm menos renda, ela estava ficando assim mais evidente aqui, tá bom? Nesse período aqui não na economia, né? No caso, no nosso país, tá bom? Então, vamos seguir aqui mais em frente. Nós temos aqui no nosso próximo slide, tratando aí sobre a globalização e a economia nacional. Então, assim, o primeiro tópico que eu coloquei aqui para vocês trata aí sobre o modelo de industrialização por substituição de importações esgotou-se na década de 1980. O que acontece, pessoal? As taxas de juro, então, dispararam aí, né, no mercado internacional, interrompendo aí os fluxos de financiamento que alimentavam os investimentos estatais.
Enquanto isso, né, a dívida externa, aquela que havia sido contraída e junto a outros países e com instituições internacionais, ela aumentava exponencialmente. Então, né, em vez dessa dívida externa diminuir, ela acabava aumentando. Aí aqui eu coloquei para vocês no segundo tópico, 1988, né? Então, ocorre aí a grave crise econômica, né, que se iniciou aqui nesse período. E a globalização da economia mundial foram os pontos de partida aí para o surgimento de um novo modelo econômico, que nasceu sem esse pilar estatal, que durante tanto tempo, né, sustenta aí a tríplice aliança, tá bom? Então, nesse tópico que eu coloquei para vocês, 1990 e 1992, foi o período que estava no governo, né, o Collor de Mello, e também em 1992 e 94, estava em Itamar Franco. Então, assim, esses dois governos, né, o Collor e o Itamar Franco, iniciaram aqui no nosso país a abertura da economia nacional. Em 1991, iniciou-se, né, aqui no nosso país, o Programa Nacional de Desestatização, com grande participação aí de capitais provenientes dos Estados Unidos, da Espanha e também de Portugal, tá bom? Então vamos lá, último tópico. Então aqui, pessoal, no último tópico, 1995 e 1998, né, Fernando Henrique Cardoso, foi nesse período aí que vai ter então, né, no entanto aí, foi durante o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso que se consolidou aí um novo modelo econômico, né? Então, assim, assentando sobre a liberalização comercial e a atração de investimentos estrangeiros diretos que começaram a ocorrer aqui no nosso país e cuja a implantação representou aí a desmontagem das estruturas produtivas estatais, né? Por meio de um vasto programa de privatizações. Então, assim, entre 1991 e 93, o Estado brasileiro vendeu empresas químicas, né, petroquímicas e também siderúrgicas estatais, como as usinas. Um dos exemplos seria aí a Usiminas, tem a pioneira, né, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, que é a CSN, lá da época do governo de Getúlio Vargas. Em seguida, né, passaram também aí para o capital privado as ferrovias, alguns portos, a Embraer, né, que é do setor aeroespacial, a Companhia Vale do Rio Doce, né, que hoje é conhecido como a Vale, e atualmente uma das maiores, né, também mineradoras aí do mundo, né, com cerca de 100 mil funcionários, tá bom? Então, assim, agora, pessoal, que a gente já trabalhou aí os principais pontos sobre a industrialização brasileira, eu trouxe aqui para vocês, né, um exercício complementar para a gente poder colocar em prática o que já foi estudado aqui durante essa nossa aula de industrialização brasileira. Então, vamos analisar aqui essas afirmações, vamos ver se são corretas, as que estão, ou se estão todas corretas, ou todas erradas. Vamos analisar. Para no final, eu espero que vocês, né, consigam aí acertar aqui junto comigo, porque eu vou fazer essa resolução junto com vocês. Então, vamos lá. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, essa questão. Então, sobre o processo de industrialização brasileiro, são feitas as seguintes afirmações. A partir de 1930, começa um importante projeto de criação de infraestrutura para o desenvolvimento do parque industrial. E aí, essa questão está errada ou ela está correta? Ela está correta, tá, pessoal? Então, vamos colocar um Czinho aqui de correta. Então, assim, porque a partir ali da década, né, de 1930, Getúlio Vargas, então, acelera o processo industrial no país, né, como resposta aí à crise de 1929, que afetou muito a nossa atividade cafeeira, né, até então ali muito predominante no nosso país. Então, ele de fato impulsionou aí a nossa industrialização. Vamos para a próxima aqui. O item 2. A partir da Segunda Guerra Mundial, acentua-se o processo de estatização das indústrias na região sudeste. Que
essa questão aqui tem de esquisito, vamos dizer assim, né? Uma palavrinha que não desce aqui, pessoal. Ó. Estatização, tá? Então, assim, o que que seria essa estatização? Seria aí a apropriação, né, da empresa particular pelo Estado ou um ato de passar o Estado, a maior acionista de uma empresa, antes majoritariamente aí particular. Então, isso aqui não aconteceu, tá bom? Então, fala aqui, ó, a partir da Segunda Guerra Mundial, acentua-se o processo de estatização das indústrias na região Sudeste. Isso daqui não é correto. Então, essa palavrinha aqui, ela deixou esse item, tá? Errado, tá bom? Então, esse item está errado. Vamos aqui para o item 3. A partir de 1964, amplia-se o parque industrial para atender a demanda da modernização da agricultura. E aí? Ela está perfeita, né, gente? Ela está correta. Por quê? Na segunda metade aí do século XX, o parque industrial brasileiro, né, ampliou-se significativamente, estando ligado, entre outros fatores, à modernização agrícola e também, né, junto aí com a mecanização da sua produção, tá bom? Então, esse item aqui, ele está também correto. Então, assim, ó, o item 1 ficou correto, o 2 errado e o 3 também correto. Agora, vamos seguir aqui em frente para a gente poder ver quais estão corretas. Letra A, apenas 1, B, apenas 2, C, apenas 3, D, apenas 1 e 3 e E, apenas 2 e 3. Então, nós sabemos aqui que vai ser qual letra, gente? Letra D de dado. Apenas 1 e 3. A 2 ficou errada por conta da palavra estatização, não é isso? Então, pessoal, no mais, né, nós vamos ficando por aqui, né? Vamos concluindo aqui a nossa aula de hoje. Eu espero, né, ter contribuído com vocês, ter acrescentado aí mais conhecimento para vocês, principalmente sobre o nosso país, que é muito importante a gente aprender sobre a industrialização brasileira. E peço também, né, que vocês não deixem de estudar, continuem estudando, para as provas externas, né, as grandes provas como o Enem. Não deixem de estudar. É muito importante vocês estarem aí revisando essas aulas, fazendo as anotações, anotem nos cadernos, anotem os conceitos mais importantes. E depois peguem até mesmo essa questão aqui que eu fui resolvendo junto com vocês, tentem resolver sozinhos, tá bom? E não deixem de fazer as atividades do livro e também as atividades que são postadas para vocês aí no portal do Colégio Liceu, tá bom? No mais é isso, até breve. Tchau, tchau.